Gente, bom dia. Nossa, hoje tá mais vazio, né? Galera, não chegou ainda. Não, daqui a pouco. Ah, já tá aqui, que lindo. Gente, meu nome é Mariana, eu sou bacharel... Ai, obrigada, Vitor. Eu sou bacharel em psicologia, sou especializando em neuroeducação e professora de piano e Suzuki Early Childhood Education, credenciada pela Suzuki Association of Americas, que também é conhecida no meio como SA, que é o órgão regulador de todo o treinamento Suzuki, desde o Chile até o Alasca. Pouco espaço, né? Quem aqui já ouviu alguma coisa, qualquer que seja, sobre o método Suzuki? Ok, alguma coisa, qualquer que seja. Tudo bem que isso foi bem amplo, né? O método Suzuki ele é uma forma sistematizada de ensinar música enquanto linguagem. Quem aqui já parou para pensar, nossa, a música é uma linguagem? Uma vez eu tive uma aluna que a mãe era fono. E um dos motivos dela ter ido lá para a escola foi porque a conclusão dela imediata era: a música é uma linguagem, aqui vocês ensinam como linguagem, então tá tudo certo entre a gente. E o método pensa no desenvolvimento integral da criança, respeitando o tempo de cada aluno, criando uma analogia de como que uma criança aprende sua língua materna. Desde bebezinho, desde a barriga da mãe, na verdade, que é quando começa o aprendizado da língua, até de fato essa criança conseguir dominar toda a estrutura da língua. Suzuki foi um japonês que simplesmente observou uma coisa óbvia. Ele percebeu: interessante, toda criança sabe falar japonês. Parece uma coisa super óbvia, né? Nossa, toda criança fala japonês. Toda criança japonesa fala japonês, toda criança brasileira fala português. Mas quando a gente analisa o tanto que uma linguagem é uma habilidade complexa, a Maria Helena estava falando ontem, né? Maria Helena, ela recita Suzuki do início ao fim da palestra dela. É linda a palestra dela. Ela tem um domínio da filosofia Suzuki fenomenal. E quando a gente pensa em 3 anos, uma criança domina uma língua. A gente não domina uma língua em 3 anos, se a gente for começar agora. Muito menos com a maestria de uma criança de 3 anos. E aí se a gente pensa em sotaque, em regionalismos, em fluência na fala, se a gente escutar uma criança do Rio Grande do Sul falando, a gente sabe de onde é essa criança. Se a gente escutar uma criança de Pernambuco falando, a gente sabe exatamente de onde é essa criança. Isso é uma coisa fenomenal, porque é uma estrutura super complexa. Com o passar dos anos, o método Suzuki ele começou a ganhar muita popularidade mundo afora, e com isso começaram a vir muitos questionamentos de o que de fato acontece e o que não acontece. Então, meu objetivo é desmistificar alguns comentários que são muito comuns e que nem sempre são verdadeiros. Alguns são. Pode? Obrigada. Eu acho que o comentário mais comum no meio Suzuki é: os alunos não aprendem a ler música. Quem aqui já ouviu isso? Primeiro a levantar a mão. Pode levantar mais? Na verdade, antes de ser professora Suzuki, eu tinha um preconceito enorme com o método Suzuki, porque eu tinha esse discurso: o aluno Suzuki não lê. Então, esse eu acho que é o mito mais comum de todos. Só que o que acontece é que o aluno ele aprende sim a ler. Muito bem, na verdade eu ousaria dizer que eu tenho alunos que leem melhor que eu. Muito melhor que eu. O que acontece é que ele aprende no tempo certo. De novo, Maria Helena estava falando sobre isso ontem. Quem estuda desenvolvimento infantil sabe que não faz o menor sentido a gente querer ensinar uma criança de 2, 3, 4 anos a ser alfabetizada. Essa criança não está pronta para isso. Essa criança não está pronta em termos de coordenação motora para ser alfabetizada. Ela não está pronta em termos de coordenação ocular, de acompanhar esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, como nós fazemos para ler um texto. Essa criança não está pronta cognitivamente para ser alfabetizada. E o mesmo acontece também com um adulto que começa a música do zero, se a gente for pensar na alfabetização musical. Porque o adulto que começa a música do zero, ele é um bebê. Concordam? Porque para ele tudo é novo. Ele não está no lugar comum dele. E o que acontece na música é o mesmo processo. O aluno, independente de ser uma criança de 3 anos, uma criança de 10 anos, um adolescente de 15 ou um adulto, até um idoso, eu tenho alunos idosos, o aluno precisa ter prontidão para ler. Que tipo de prontidão ele precisa ter? O aluno ele precisa de ter uma técnica adequada, ele precisa de saber
equilibrar relaxamento e contração muscular muito bem, porque isso é a base de tocar um instrumento bem e sem lesionar o músculo depois. Ele precisa ter um bom domínio na sonoridade do instrumento. Às vezes, muitas pessoas acham que o piano você toca e faz som, né? Mas é isso que produz um bom som? Não. Exige muito mais controle muscular do que só apertar e fazer som. Na verdade, se eu tocar aqui qualquer coisa, vai fazer barulho, mas não necessariamente um bom som. O aluno ele precisa ter um bom domínio de saber, obrigada, Vitor, equilibrar, centralizar e alinhar cada dedo isoladamente. E se isso é ignorado antes da leitura, qual é a tendência? Que quando eu acrescento um estímulo a mais, que é a leitura, tudo isso vai para o ralo. Quando a gente se trata de um aluno iniciante. Imagina que vocês são alunos iniciantes e aí sentei aqui no piano e eu começo a dar comando. Vai sentar, vai preparar o polegar no dó. O dó é essa nota aqui que tem do lado esquerdo de duas teclas pretas. Eu vou deixar o polegar mais ou menos na diagonal, vou deixar o indicador alinhado com o polegar. E aí você vai apertar, vai usar o peso do braço para apertar. Quando terminar de apertar, você vai relaxar a musculatura do braço e você vai olhar para frente, não é para olhar para sua mão, olha para frente e você vai ver 5 linhas. Quando você vê uma linhazinha embaixo com uma nota, com uma bolinha no meio e uma clave de sol à esquerda, você vai apertar essa nota. E aí, se essa nota estiver preta, você vai apertar ela rápido. Se essa nota estiver branca, você vai demorar mais tempo. Gente, é muita informação. Mas é exatamente isso, muitas vezes, que a gente faz com o aluno. A gente quer que o aluno se concentre em 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. Na prática, o que vai acontecer? Ele não vai se concentrar em nada. Além disso, eu considero que o processo de leitura, ele vai passar por 3 etapas. Primeira coisa, ele tem que entender que um sinal gráfico significa um som. Ele tem que entender que um sinal gráfico diferente vai fazer um som curto e outro sinal gráfico diferente vai fazer um som longo. E aí ele precisa entender a parte mais difícil, que é a relação de subir e descer. De novo, Maria Helena estava falando sobre isso. Isso no piano é super abstrato, porque subir, eu vou para a direita e para cima, na pauta. Descer no piano, eu também vou para a direita, só que para baixo. E aí pensa isso na cabeça de um aluno iniciante. É muito complexo. Eu quero soltar, pode preparar o vídeo 1, Aninha, por favor? São 2 trechos de aula. O primeiro é com uma aluna que na época estava com 4 anos, pouquíssimo tempo de aula. A gente estava fazendo uma atividade que a gente faz muito em aula em grupo, que é de escrita, com base no que eu já conheço. Estávamos escrevendo o tema de Brilha, Brilha, Estrelinha, que toda criança conhece, e não é todos os que eles conhecem mais ainda. E ela estava justamente começando a entender a lógica de uma nota longa para uma nota curta. Geralmente, quando eu faço essa atividade, eu concentro o aluno para ele fazer só a nota longa, ou só a nota curta, durante muito tempo. Mas como essa aluna tinha tido a vivência de uma aula em grupo, e tinha conseguido fazer, chegou na aula, ela quis fazer espontaneamente, ela quis ainda por cima dividir o quadro. Você faz de um lado e eu faço do outro. E o segundo trecho que aparece no vídeo é de uma aluna já, depois de muito tempo no processo, já com compreensão de som longo curto, já com compreensão de relação de altura, o primeiro contato que ela teve na vida com material de leitura à primeira vista. Pode soltar, Aninha, por favor? Primeira vez que ela encontrou exatamente nota longa. É um processo.
primeira vez que ela fez? Pode tirar, Aninha, obrigada. Pode voltar para o slide, por favor. Quem percebeu uma hora que ela fez um pequeno equívoco e trocou o Ré pelo Dó? Eu percebi. Agora, interessante o erro dela, porque o erro da aluna sempre tem que ser analisado para entender o que aconteceu. Foi muito interessante, porque ela trocou, na partitura está escrito Ré, Dó, Ré, e ela fez Dó, Si, Dó. O que isso indica? Que ela entendeu a altura. Exato. A noção de nota fixa, ela tinha começado até agora, porque eu demoro muito tempo para inserir uma nota fixa. Isso é uma coisa pessoal minha, não é regra. Mas eu prefiro que o aluno tenha muito bem sólida a relação entre os sons na pauta, do que ele memorize. Aquilo é um Dó, aquilo é um Ré. Porque uma vez que eu vou para a clave de Fá, tudo muda. Quantos alunos não têm problemas gravíssimos quando vão para a clave de Fá pela primeira vez? Eu sei que eu tive, tenho até hoje, na verdade. E aí, ela percebeu exatamente a relação. Ela só trocou qual nota começar, mas ela sabia qual era a altura. Pode passar o slide, por favor, Aninha? Outro mito super comum, que é uma consequência do primeiro. Como o aluno não aprende a ler, ele não aprende teoria. Primeira coisa errada é que o aluno aprende a ler sim. Segunda coisa errada é que sim, ele aprende teoria. O que acontece especificamente no método Suzuki é que não existe teoria desassociada da prática. Na verdade, quando a gente olha para a educação, por exemplo, escolar, cada vez mais quem estuda educação percebe que o conceito precisa estar atrelado à prática. Se o conceito está desassociado da prática e da experiência, o aluno não retém. Mas se o conceito está atrelado à experiência, está atrelado aos sentidos, o aluno lembra. É muito mais simples. Então, o que a gente faz é usar algo que o aluno conhece para trazer algo que ele não conhece. No livro 1, por exemplo, a gente não conhece bem o repertório. No livro 1, padrão de tônica dominante e subdominante como acompanhamento estão presentes o livro inteiro. De forma implícita, o aluno entende o funcionamento de tônica dominante e subdominante. Mas o conceito só vai aprender lá na frente. Tá tudo bem. Porque eu preciso que ele vivencie, que ele experiencie isso primeiro. Antes de fato entender o que é uma tônica, o que é uma dominante e o que é uma subdominante. Mas naturalmente eles entendem. Pela experiência. Pode passar, por favor? Como o aluno não lê, fica sempre dependente do professor e não desenvolve autonomia.
Afinal de contas, ele está aprendendo por imitação e repetição. Essa é uma conclusão natural também que muita gente faz e que também está errada. Quem aqui tem filho e que, quando o filho era pequenininho, amarrava o cadarço dele quando ele usava sapato com cadarço? Todo mundo, né? Nenhuma criança nasce sabendo amarrar um cadarço. O fato de vocês amarrarem o cadarço do seu filho inibiu o seu filho de aprender a amarrar o cadarço depois? Não. A questão é esperar o momento que a criança está pronta para conseguir amarrar o próprio cadarço. E uma vez que aprende a amarrar o cadarço, ela consegue dar nó em qualquer coisa depois. No fone de ouvido, inclusive. Para o desespero dos adultos. Então, da mesma forma que amarrar o sapato de uma criança que não está pronta para amarrar o cadarço sozinha, não vai inibir essa criança de aprender a amarrar o cadarço dela própria no tempo certo. Ensinar piano por imitação e repetição não vai inibir o desenvolvimento da autonomia, pelo contrário. Esse semestre eu tive uma vivência com 2 alunos, era um aluno de livro 4, que já lia muito bem, sozinho, já tinha um conhecimento teórico muito grande, sem ajuda, e com um aluno de livro 2, que já lia bem, mas não tão bem quanto esse. E aí eu resolvi fazer um duo com eles dois. Dei primo para um, segundo para o outro, falei, se virem, tragam para mim pronto. Aula seguinte, trouxeram pronto. O de livro 2, precisei fazer algumas correções. O de livro 1, estava com tudo perfeito. E aí, como o aluno Suzuki está tão acostumado a praticar memória, constância, repetição, ouvido, eles memorizaram isso em 2, 3 práticas. E eles só tiveram contato um com o outro antes de subir no palco para tocar 3 vezes. Aninha, pode soltar o vídeo 2, por favor? É deles tocando juntos. Ué. Aninha, tenta voltar para ver se sincroniza. Tá sem sincronia? Gente, como tá lindo. Esse cabelo. Ele é muito fofo. Deixa, senão vai demorar muito para tentar arrumar. Mas não tem problema não, dá para ouvir. Uma pena que ficou sem sincronia, não sei porquê, em casa estava sincronizado. Mas uma criança de 11 anos e uma criança de 9. E pegaram muito depressa uma música que eles nunca tinham ouvido antes. Muito rápido. E de forma completamente autônoma. O do lado esquerdo, com o cabelo maior, precisou de um pouquinho só de ajuda na leitura, porque tinha alguns elementos que ele nunca tinha visto de forma escrita, mas fez. O que acontece quando a gente trabalha muito tempo com imitação e repetição e adia a leitura é que a gente acaba potencializando o desenvolvimento de outras habilidades. Quem aqui é bom de transposição? Mas tipo, muito bom de transposição? Nossa, Deus.
Eu também não levanto a mão, gente, tá tudo certo. Eu até olhei. Eu até olhei. Quem aqui consegue escutar uma música, chegar em casa e tocar no piano? Quem aqui consegue ler uma música e depois de uma, no máximo 2 leituras, memorizar a música inteira? Então, esses são processos completamente naturais para um aluno Suzuki, que a gente vê acontecendo o tempo todo no estúdio. Pode preparar o vídeo 3, Aninha. Espero eu que seja sincronizado, tomara. Foi um momento de transposição. O primeiro trecho é com uma aluna que na época tinha 6 anos. Ela tinha pouquíssimo tempo de aula, uns 4, 5 meses. E quando a gente aprende temas de Brilha, Brilha, Serena, a gente toca em Dó maior. Muito naturalmente, criança com a sua santa curiosidade, resolve testar. E se eu começar nessa nota? E aí ela trouxe de casa em Fá sustenido maior. Mas ela trouxe em Fá sustenido maior encontrando a tecla branca perdida que tem no meio de Fá sustenido. Que não é tão fácil, porque geralmente quando o aluno joga em Fá sustenido maior, ele quer fazer tudo nas teclas pretas, né? Ela não, ela encontrou exatamente o som. Por quê? O padrão maior está no ouvido dela. E aí eu resolvi testar na aula. Vamos experimentar fazer em Si bemol maior. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Como ela busca o som. E como o padrão maior está tão bem estabelecido no ouvido dela, que na primeira vez ela parece que está catando feijão. Mas a segunda vez que ela repete, fica super tranquila. E o segundo momento é com um aluno, na época ele estava acho que no final do livro 2, tinha terminado a aula da irmã. A irmã tinha perguntado, Mariana, que música é Cuco? E aí eu joguei para o irmão, fulano, que música é Cuco? E aí mandei ele tocar. E ele foi tocar automaticamente, sem querer. Como tinha um bom tempo que ele não tocava, a música que ele tocou em sol. E aí eu resolvi aproveitar o momento para brincar um pouco com ele. Vamos brincar de transpor. Esse vídeo, na verdade, é bem longo. Eu cortei, deixei só um pedacinho para vocês. Porque antes do momento do vídeo, ele já havia feito em Dó, em Sol, em Ré, em Lá, em Mi. Praticamente em todas as notas brancas. E aí eu resolvi testar, começando com as tonalidades que começam nas teclas pretas, para ver se ele também dava conta do recado. Esse aluno ele já sabia fazer escala, já sabia fazer progressão de acorde, com praticamente todas as escalas que começam em teclas brancas. Nas teclas pretas ele ainda não tinha aprendido. Vamos ver como é que ele adapta. Pode soltar, Ana, por favor. Percebe como agora ficou fácil?
a oportunidade para ensinar desviado, né? Gente, uma pena que o vídeo ficou embaçado, não dá pra ver as caras e bocas que o cidadão fazia na hora de testar a escala. Obrigada, Aninha. Pode voltar para o slide, por favor. Só um detalhe interessante sobre essa música especificamente é que é uma música que a mão esquerda não é só acompanhamento em padrão. A mão esquerda tem um arpejo que faz um padrão, mas tem um pouco de melodia a cada frase. Por isso que ele sempre buscava a ajuda da escala para conseguir encontrar a nota. E ele estava se divertindo. Pelo menos eu, quando eu estudava, se alguém falasse, nossa, você vai transpor uma música em dó maior para fá sustenido maior, eu ia no mínimo começar a chorar. E o andamento que ele fez também é praticamente próximo, é bem próximo que ele buscou ao do áudio que ele está acostumado a ouvir. Sim, conhece a música. Processo completamente natural. Pode passar o slide, por favor, Aninha. Acho que eu não toco um pouco nessa velocidade. Um comentário que não é tão comum, mas que de vez em quando aparece é esse. Aluno Suzuki é proibido de participar de competição. Proibido é uma palavra forte, né? Proibido. Nossa, não pode. No edital de uma competição está lá escrito, não pode entrar aluno Suzuki. Não, mentira. O que acontece é que a maioria dos professores Suzuki, eu me incluo nesse grupo, dificilmente estimula o aluno a entrar numa competição. Quem aqui teve alguma vivência, por menor que seja, negativa em um ambiente de competição? Envolvendo qualquer coisa, seja música, esporte. Pois é. E aí, no método Suzuki, a gente está buscando um ambiente de cooperação, de encorajamento mútuo, de ajuda, de um auxiliar o outro. Gente, eu acho lindo, não é uma crítica, eu acho lindo o discurso, por exemplo, que incentiva o aluno a participar e não ganhar. Mas, pessoalmente, isso é uma visão minha. Se o objetivo não fosse ganhar, não seria uma competição, seria um festival. Porque o nome é uma competição, é um concurso. Automaticamente, para alguém ganhar, outro tem que perder. E aí, quando eu entro com isso, com uma criança ou com um adolescente, eu entro com um fator emocional monstruoso. E eu entro com outro fator ainda, o peso da família.
Porque por mais que uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, eu até consigo manter ela numa bolha dela achar que ela não está indo numa competição, ela está indo só para tocar. Mas a família dela, a gente não consegue manter nessa bolha. A família está muito ciente que é uma competição e que alguém vai ganhar e perder, e eu quero que seja meu filho, que vai ganhar em primeiro lugar ainda. Não estou criticando quem manda aluno para a competição. Eu sei, uma escolha, né? Especialmente se for com o espírito certo para isso. Faça. Mas no meio Suzuki é mais incomum encontrar quem faça. Conheço quem faça. Uma amicíssima minha, inclusive, já mandou uma aluna dela para tocar no Souza Lima uma vez. A aluna ganhou em primeiro lugar, tocou super bem. Foi uma experiência excelente para ela. Mas não é comum. Mas não existe nenhuma proibição. Pelo contrário, quer fazer, faça. Pode passar, por favor, Aninha. Essa também é clássica. O método Suzuki não funciona no Brasil. Eu posso pegar minhas coisas e ir embora. Porque se não funciona no Brasil, eu não sei por que eu tô aqui. Gente, o método Suzuki funciona bem em qualquer lugar do mundo. Hoje existe uma média de 46 países diferentes que usam o método Suzuki, de qualquer buraco do mundo. África, Ásia, Austrália, América do Norte, América do Sul, América Central. Outros países da América Latina. E o trabalho é excelente. Inclusive, nesse final de semana que passou, a gente teve o ENASP, que foi o Encontro Nacional de Alunos Suzuki de Piano, que juntou em São Bernardo do Campo, São Paulo, mais de 50 alunos, só para tocar, para brincar, para aprender junto. E aí fora os professores, fora as famílias que vão junto. E a vivência disso é maravilhosa. Eu tive aluno que foi e saiu chorando do aeroporto porque não queria vir embora. Eu tive uma aluna de 5 anos. Quem é que dá aula para 5 anos? Criança de 5 anos, concentração dura o quê? 30 minutos num dia muito bom, né? Um dia muito bom mesmo. Talvez 36 minutos. Essa minha aluna de 5 anos, ela teve a abertura do evento na sexta, ela foi com a família. No sábado ela teve aula de 8h30 da manhã até 6 horas da tarde. E se você perguntasse para ela, e aí, tá cansada, quer ir embora? Não, de jeito nenhum. Ainda teve um recital à noite. Chegou domingo, na hora de ir embora depois do almoço, ela foi uma das que estava chorando porque não queria vir embora. É uma criança de 5 anos que passou o dia inteiro tocando. Olha que coisa gostosa. Outro mito também que se relaciona a esse é que o método Suzuki só funciona em ambientes muito específicos. Leia-se, famílias de classe média alta, famílias com muito dinheiro, estúdios em área nobre da cidade. Quem é que conhece o Instituto Bacarelli? Quem é que conhece o Projeto Guri? A grande maioria dos professores do Bacarelli e do Guri são professores Suzuki. E que fazem um trabalho fenomenal, mas fenomenal mesmo, com alunos de situação de extrema vulnerabilidade social. Aluno que sai da aula, vai para uma favela e está vendo os pais usando drogas. E aí tem um professor, não sei quantos aqui já ouviram falar, que é o José Márcio Galvão, que é um dos professores do Bacarelli, que hoje dá curso do Brasil inteiro. E ele é cria do Ed Kreitman, que é um professor de Connecticut, se não me engano. Esqueci agora exatamente a cidade. E aí eles foram se apresentar numa conferência Suzuki. Os alunos do Ed Kreitman, que dá aula numa zona super nobre nos Estados Unidos, que faz a aula com o aluno, que o que você mandar ele praticar, ele vai praticar tudo bonitinho, sem estresse, sem dor de cabeça. E aí botou uma cena de um recital coletivo do José Márcio. Ninguém na conferência acreditava que aquilo ali era uma zona de risco. Ninguém acreditava, porque a diferença de execução dos alunos do Ed para os alunos do José Márcio era inexistente. Não tinha diferença, porque a qualidade era a mesma. Então funciona em qualquer lugar, desde que o professor queira fazer. Pode passar, por favor, Aninha. Essa é clássica principalmente para a galera de cordas. O método Suzuki é só seguir as músicas dos livros. Não, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Não mesmo. Os livros não tem nada de pedagógico escrito, não tem nenhuma recomendação, nenhuma orientação, não tem nada, nada mesmo. O livro é só, tem lá a música, próxima música, próxima música, próxima música. Na verdade, o livro ele tem um prefácio, que diga-se de passagem, no prefácio fala que os livros só devem ser usados por um professor que tenha credenciamento e treinamento. Uia. No prefácio do livro, só que analfabetismo funcional manda notícias. Tudo bem que não foi muito, inclusive esqueceram que o Brasil existe, o livro, a prefácio está em inglês, espanhol,
francês e alemão, mas espanhol a galera consegue dar uma enrolada, né? Enfim. Então é muito comum a pessoa usar o livro e falar: sou o professor Suzuki, estou fazendo um trabalho Suzuki. De Suzuki não tem nada, só o livro. Como eu falei, a gente tem a SAA, que é responsável por coordenar e administrar todos os cursos, desde o Chile até o Alasca. E quando o professor faz isso, pega o material, fala: sou o professor Suzuki, estou usando o livro. Êêê! A primeira coisa que ele faz é prejudicar o aluno dele. Porque, em primeiro lugar, o trabalho não vai ter a mesma qualidade. Em segundo lugar, ele vai inibir esse aluno de participar de qualquer evento com o nome Suzuki, porque o aluno ele pode participar de qualquer evento Suzuki no globo. Mas a primeira coisa que pede na inscrição do evento é o registro desse professor no órgão que rege a região dele. Então, um aluno desse não pode participar, por exemplo, de uma conferência nos Estados Unidos, não pode participar de um festival no Peru, não pode participar do ENASP aqui no Brasil, não pode passar da Suzuki British Gala na Inglaterra. Ou seja, eu já estou inibindo o aluno de um monte de oportunidade legal. E a outra coisa que acontece é que isso é extremamente mal visto no meio Suzuki. Quer ganhar antipatia geral é fazer isso, usar livro sem ter treinamento. Porque o resultado é muito diferente. E acaba tirando o mérito do método. Pode passar, Aninha. Agora vamos ver o que de fato acontece. O aluno aprende pela imitação e repetição. Verdade. Mas quem aqui já ouviu essa frase de forma negativa? Eu já ouvi a seguinte expressão: método papagaio. Eu morri de rir, eu imaginei um papagaio falando no ouvido do aluno. Eu tenho imaginação fértil. Gente, especialmente na infância, o que a criança mais faz na vida é imitar. Andar, falar, correr, andar de bicicleta, ler um livro. Tudo que a criança faz na vida é imitar. O pessoal sempre fala, né? Como que eu faço para o meu filho ler? Ler perto dele. Ele vai pegar a primeira coisa que lembre remotamente um livro e vai fazer a mesma coisa que você. Como que eu tiro meu filho da tela? Primeira coisa, não da tela, obviamente. Segunda coisa, para de usar a tela perto dele. Simples assim. Tudo que uma criança faz, se você procurar no ambiente dela, tá lá. Criança que tem mania de andar empurrando porta, chuta a porta para fechar. Algum adulto na casa dela pode ter certeza que faz igual. Criança que tem mania de falar muito alto, algum adulto na casa dela com certeza faz igual. Criança imita, tanto para bom quanto para o mal. E ao longo dos anos, o conceito de imitar, de repetir, ganhou uma conotação bem negativa, né? Mas não tem nada mais natural para uma criança do que imitar o que o adulto faz. Na verdade, se a gente olhar a história da arte, pintura, escultura, música, tudo, primeiro você imita e copia o grande mestre, para depois você fazer uma coisa original sua. Mas primeiro você copia. Isso é o natural. Pode passar, Ana, por favor. O aluno precisa escutar o repertório em casa. Uma verdade mais absoluta. Diga-se de passagem, se não escutar, não funciona tão bem. O aprendizado, ele passa por 2 pontos. Um é a repetição intencional na aula, que o aluno vai aprender dinâmica, vai aprender formato de frase, vai aprender expressividade, vai aprender musicalidade, vai aprender articulações diferentes. E o outro é a internalização do repertório. De novo, parafraseando Maria Helena. Suzuki teve uma sacada fenomenal quando usou Brilha, Brilha, Estrelinha como música de chegada. Porque toda criança do planeta já ouviu isso alguma vez na vida. E eles adoram, acham o máximo. Inconscientemente, quando eu estou tocando, por exemplo, uma música maior, se eu toco isso muitas vezes, o meu cérebro cria um padrão. E cria um padrão motor para isso. A consequência é o quê? Que a próxima música, em tonalidade maior que eu vou pegar, é muito mais fácil. Porque eu já criei um padrão. E o cérebro funciona com padrões. Então é muito comum, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando com um aluno, na metade do livro, fazer legato na mão direita e não legato na mão esquerda. O aluno já aprendeu só de escutar o repertório dele em casa as 6, 7, 8 próximas músicas sozinho. E geralmente com o dedilhado pelo menos está certo. É lindo de ver, porque eles têm uma autonomia de aprender coisa nova fenomenal. E o que ele escuta, ele reproduz. Umas 3 semanas atrás, uma aluna minha de 5 anos, ela foi pra igreja e ela escutou, não sei quantos conhecem aquela música Ousado Amor, que tem um solozinho no piano bonitinho, caramba. E ela escutou, chegou em casa, saiu tocando.
5 anos. E aí chegou na aula e saiu tocando também. Essa mesmo, Irene. Super feliz. E a família, uou, minha filha tocou música da igreja. Foi lindo. Passa, Ana, por favor. O aluno sempre repete o mesmo repertório. Quando a gente ouve isso, na verdade, essa frase costuma estar carregada de uma crítica implícita absurda. Nossa, o aluno toca sempre a mesma coisa. Mas é ruim? Para mim, pelo menos, isso é ótimo. Porque eu, não sei vocês, quando eu aprendi a tocar piano, eu usava aqueles livrinhos da Leila Fletcher. E aí, o que era progresso? O professor pegava uma música, me mandava fazer uma primeira leitura, mandava para casa, mandava repetir essa música todos os dias. Na aula seguinte eu via, marcava um certinho, próxima música. Nunca mais ouvia a música anterior. Terminava o livro. Como que é a música anterior? Não sei mais tocar. Só sei a última música. Gente, isso para desenvolvimento musical é péssimo. Porque eu inibo completamente o desenvolvimento da maestria. Como que a gente aprende uma coisa com maestria? Repetindo, 1000 vezes. 1000 vezes, 10.000 vezes, na verdade. No método Suzuki, progresso é como eu toco. Se eu toco hoje com a mão assim, quando eu toco com o dedo 4, super comum quem tem criança pequena. Daqui a 6 meses eu quero que esteja aqui, com os dedos totalmente relaxados. Daqui a mais alguns meses, eu quero que esse aluno consiga fazer um som na mão direita e outro som completamente diferente na mão esquerda. Daí a mais um pouco de tempo, eu quero que ele consiga ter independência de articulação. Daí a mais um pouco de tempo, eu quero que ele consiga ressaltar a melodia. E com isso eu tenho a maestria do repertório. Quantos aqui já entraram em conservatório? Quantos aqui? 8 anos de repertório. Toca, por favor. Não toca nada. Mal sabe tocar do, ré, mi, fá, e mesmo assim, se for de ouvido, não toca. Gente, isso é triste. Eu já ouvi de colega meu de faculdade e afins dizer, nossa, eu estudei 10 anos de piano, não toco nada. Gente, isso é muito triste, porque 10 anos da vida não ficou nada na cabeça da pessoa. Porque não repetiu, não teve constância, não teve aprimoramento. A tendência quando eu repito é que cada vez eu vou tocar melhor. Se eu pego um aluno de livro 1, tocando o livro 1, ele toca de um jeito. Esse aluno, quando ele está no livro 2, ele toca infinitamente melhor. E eu nunca vou tocar em público uma coisa que eu aprendi a tocar agora. Eu vou tocar em público uma coisa que eu aprendi a tocar 6 meses atrás. Eu costumo falar para eles que eles têm que ter repertório para poder recitar em casa para as visitas. Excelente. Em casa para visita, para o bicho de pelúcia. Nossa, que vida. Ai, que Deus. Pode passar, por favor. O método só funciona com a participação ativa da família, mas é absoluta verdade. Pai e mãe precisam estar nas aulas, pai e mãe precisam estudar em casa, são eles que dão aula em casa. Só funciona assim. Passa, por favor, Aninha. O método Suzuki é inclusivo por natureza. Super verdade. A máxima de Suzuki era toda criança é capaz. Ele nunca escreveu toda criança é capaz, mas se essa criança tiver um desenvolvimento atípico, seja motor, seja cognitivo, aí não. Deixa quieto. Não, ele falava toda criança é capaz. Ponto. Não interessa como. Quem aqui, se recebesse uma aluna cega, aceitaria dar aula para ela sem pestanejar? E se essa aluna, além de cega, tivesse um comprometimento motor severo, que ela não tivesse esse movimento no cotovelo? Então, pode soltar o vídeo 5, por favor? Vocês vão ver um pouquinho do recital da Juliana. A Juliana ela é aluna de uma amiga minha. E a Juliana, a mãe chegou no estúdio de São Bernardo do Campo com essa demanda. É uma menina cega de nascença e que ela tem um comprometimento motor enorme. E hoje essa menina está no livro 3. Ela não é um exemplo de superação, ela é um exemplo de inclusão e aceitação no ambiente. Pode soltar, Aninha, por favor. Juju é linda, gente.
aqui o tempo, porque senão a gente se aperta. Esse é o resultado da Juliana hoje. Demorou muito para chegar até aqui, mas tornaram ela capaz. Quantos aqui dariam aula para um menino que chegasse no estúdio de vocês e ele só tivesse um dedo na mão esquerda? Além da Etna. Solta o vídeo 4, por favor, Aninha. Isso aqui é um aluno do professor Lucas Querini, da Argentina. Um pedacinho para vocês verem. Foi o recital de formatura dele. Pode parar, por favor. Só para vocês terem ideia. Esses alunos não são exemplos de superação, mas de serem aceitos. A gente teve a NASP de novo agora em São Paulo e a Juliana participou de todas as atividades. Ela era incluída em todas as atividades e mais, ela foi feita necessária. A equipe programou atividades que, por exemplo, tivesse alguma coisa escrita em braille que só ela conseguia decifrar. Gente, tem coisa melhor para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente do que se sentir necessário no ambiente? Porque é muito fácil falar, vem, você pode participar, mas senta ali, por favor, para não atrapalhar ninguém. Agora eu quero ver falar, vem, você é necessário nesse ambiente, sem você eu não consigo fazer. As crianças tratavam a Juliana de igual para igual. Ela era necessária, ela era uma parte importante do contexto. E todo mundo se encantava quando ela tocava, não porque, nossa, a Juliana toca muito bem, apesar da limitação dela, né? Ela toca muito bem, ponto. Vocês são pianistas. Ela tem um som lindo, independente de ter uma limitação exorbitante. Mas ela toca muito bem. Pode passar, por favor. O método Suzuki, o objetivo central é o desenvolvimento do caráter por um todo. A gente já está sempre repetindo, caráter primeiro, habilidade depois. Inclui o outro. Buscar ajuda quando eu preciso. Fez bagunça? Arrume sua bagunça. É muito comum no Centro Suzuki ter a política de que fez a bagunça, quem é responsável por limpar é seu filho. Isso é muito comum. Em qualquer lugar do Brasil. Passa, por favor. Método Suzuki é o mesmo no mundo inteiro. Hoje em dia, existe uma estimativa de uma média de 400 mil alunos Suzuki espalhados no mundo afora. Pode ir preparando o último vídeo, se eu não me engano, número 6. A gente teve em abril desse ano um evento chamado British Gala, que reuniu quase 30 países e 1.300 alunos tocando juntos. E aí eles tiveram um concerto, que foi o final do evento, em que 1.300 pessoas, 1.300 crianças de 3 a sei lá quantos anos, dividiram o mesmo palco. Alguém aqui já viu uma orquestra com 1.300 pessoas ao mesmo tempo? Solta, por favor, Aninha. E os pianos estavam ali no meio. Olha os pianos ali escondidinhos.
Pode tirar. Lindo, né? Maravilhoso. Imagina coordenar isso. 1.300 crianças fazendo bagunça, correndo, porque só muda o endereço. Gente, para finalizar, passa o último slide, por favor. Isso. Esse foi Suzuki. Ele viveu de 1898 a 1998. Uma coisa muito interessante é que ele odiava quando chamavam ele de professor Suzuki. Ele sempre falava, eu sou aluno, talvez quando eu completar 100 anos, vocês possam me chamar de professor. E ele morreu pouco antes de completar 100 anos. Morreu um aluno. Quem conviveu com ele, temos poucos professores no Brasil que tiveram a oportunidade de conhecer ele vivo, fala que era uma pessoa de extrema simplicidade e humildade, e que adorava comer doce. Suzuki, ele tinha uma frase que para mim é uma das mais marcantes, que fala o seguinte: a maior preocupação dos pais deve ser educar seus filhos para que se tornem seres humanos nobres. As crianças podem tocar muito bem. Temos que tentar torná-las esplêndidas também na mente e no coração. Tocar para uma criança não é tão difícil. A questão é o desenvolvimento de caráter que está por trás. Quantas habilidades uma criança desenvolve para chegar num concerto desse que a gente assistiu? A memória afetiva que a criança que estava ali vai ter para o resto da vida. De pensar, caramba, eu participei de um negócio desse tamanho. Mesmo que o menino nunca mais vai tocar. Mesmo que ele pare, seja engenheiro, médico, arquiteto, seja lá o que for. A lembrança que ele vai ter daquilo é para o resto da vida. Enfim, muito obrigada pela paciência de vocês. No último slide tem meus contatos, quem tiver perguntas. Eu acho que não dá tempo para abrir para perguntas, não pode nem nada. Não dá tempo. Pode? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? 5 minutinhos? Como o professor se forma nesse método? Primeira coisa, tem que fazer um curso que se chama Filosofia Suzuki. São 5 dias de curso. Gente, depois da pandemia, está tendo com tudo quanto é curso a oportunidade de fazer online. Entendeu? Na minha época, quando eu comecei, a Adriana também, a Etna, a gente tinha que viajar, gastar uma baba com dinheiro e tal para fazer curso. Agora está tendo online. Dá para fazer em casa, com tranquilidade. Apesar que presencial ainda é muito melhor, tá? Mas online. E aí você faz um curso... Pois é, sempre. Então, o Piano Fest está aí para provar, presencial é mais legal. Você faz esse curso de filosofia, sendo aprovado no curso, porque durante o curso tem N pré-requisitos que tem que cumprir. Você tem que mandar uma videoaudição de você tocando para o órgão regional, no nosso caso é SAA. Sendo aprovado, você está apto a fazer o curso referente à audição que você fez. Então, no caso do piano, a gente tem 2 audições. A primeira é um movimento de uma sonata de Beethoven e um movimento de uma partita de Bach. E aí, sendo aprovado, você pode fazer o primeiro curso, o segundo, o terceiro e o quarto. E aí depois você tem que mandar uma outra audição, que é uma sonata de Mozart. E aí você vai fazendo, de 1 a 3 você tem que fazer em ordem. Depois do terceiro, como a oferta de cursos vai diminuindo muito, então se você tem, por exemplo, no continente americano, 10 cursos de livro 1 por ano, você tem um curso de livro 7 a cada 3 anos. Porque é bem mais requisito que exige para o curso. É muito mais difícil ter professor que sinta a necessidade de chegar lá. E aí, a partir do livro 3, você pode fazer curso fora de hora, mas até o livro 3 é um de cada vez. Respondi. O método é aplicado para adulto também. Sim. Não deu para mostrar, gente, porque o tempo é curto. Mas eu tenho vários alunos adultos. Eu tenho alunos idosos, inclusive. Inclusive, muitos alunos adultos que chegam pra gente e vêm com discurso. Eu estudei. Lendo primeiro, achava aquilo um saco. E eu vim porque eu vi que isso é muito diferente. Muitos adultos vêm porque começam a acompanhar os filhos, acham fenomenal e querem fazer aula também, para ter uma experiência diferente. Idosos também. Eu tenho uma aluna que veio porque o neto dela começou a fazer aula comigo. E aí, o neto tem uma irmã gêmea que faz aula de flauta doce. E aí a mãe quis fazer flauta doce e a avó veio fazer piano junto. Aí a família inteira estuda. É muito gostoso. Mais alguma pergunta? A gente pode conversar no almoço, se não dá mais tempo. Eu não sei nem que grupo é esse, mas tá tudo certo. Claudinha deve saber. Colocar um link no grupo para eu posso mandar para Claudinha. Os cursos a gente vê todos pelo site da SAA, onde que tem. Eu não tenho nem ideia de quando é o próximo curso de filosofia. Se eu não me engano, tem um no futuro próximo. Adriana, você sabe? Quê? Tem no Rio, né? Mas vai ser online ou presencial?
Ah, tá, de violino. Não, mas antes de violino tem que fazer filosofia. Não, eu acho que O primeiro eu só quero ver de piano. Eu acho que eu vi anunciando um em Campinas, de novo. Se eu não me engano, tem o com Fábio o dos Fábio. Santos vai dar um no futuro próximo. Eu não me lembro quando, nem onde, nem se é presencial. Mas não é difícil de descobrir. É online e é final de junho. Ah, tá vendo? A Aline sabe. É porque vai coincidir com o restante dos meus alunos e eu não vou poder fazer de novo. Ah, tá. Você falou da credenciamento, existe, tem que ser exclusivo do Suzuki, que a ideia é você. Desculpa, eu não tô te ouvindo. Você trabalha só com o método Suzuki, né? Hoje sim. Então, esse trabalho tem que ser feito exclusivo, eu não posso mesclar outros métodos, né? Posso. Só que o resultado vai ser diferente. Não, pois é, isso que você falou, que tem que seguir a filosofia deles, né? Aham. Eu acho que Não é obrigado. Entendeu? Só que o resultado vai ser diferente. Eu tenho a liberdade de experimentar. Mas eu também tenho que ter em mente que se eu quero, por exemplo, falando por experiência própria, o repertório Suzuki, ele é programado para ser uma coisa técnica completamente independente. Eu nunca usei, por exemplo, Anon, Behringer, Moskowski, qualquer outro estudo com aluno. Nunca senti a necessidade, porque o trabalho técnico é super completo. eles não exigem, uma vez credenciado, você pode estar aberto ou você Sim, sim. É uma escolha pessoal. Foi minha escolha pessoal ficar exclusivo do Suzuki. Porque o resultado que eu tenho hoje, eu sei que eu não conseguiria de outra forma. Eu sou professora Suzuki, mas eu não trabalho hoje com o método Suzuki específico, porque eu não tenho essa condição. Mas eu não falo para as pessoas que eu sou professora, você vem na minha escola, eu vou te dar aula de piano Suzuki. Porque não estou fazendo isso hoje. Mas a filosofia Suzuki, tudo que eu aprendi no método Suzuki, eu vou aplicando aos meus alunos, principalmente a questão moral e o Exato. caráter e tudo isso. Exatamente. Sim, fizemos juntas. Faz 5 anos, não tá lembrando. Então, Uau! faz 5 anos. Nós São José dos Campos, a Edna. E é o que a Edna falou, eu não me credenciei, mas sigo, né, a filosofia mesmo. É muito bom, gente. Eu acho que assim, é um divisor de águas. Gente, eu acho que a filosofia Suzuki, independente de mudar a carreira, nossa, quero abrir um estúdio Suzuki e ficar só nisso, é fundamental para qualquer professor. Pelo menos dizer, conheço. Porque é lindo. É lindo. E muda a sua forma de enxergar o aluno. Sim. Isso é. Muda a forma, na verdade, de enxergar o mundo, gente. É. É muito lindo. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Claudinha, pelo convite de novo.